Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 5 de março de 2026. E nesse horário nós estudamos essa obra, ó, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda, né? Nós estamos estudando o capítulo 18, que trata do desenvolvimento. E hoje nós vamos começar estudando, na verdade, nós estamos estudando aqui, não, hoje nós vamos começar o capítulo 19, hoje é dia 5, né? Já encerramos semana passada o capítulo 18. Hoje a gente vai começar a estudar o capítulo 19, o médium em ação, tá? Então vamos fazer a correção. Capítulo 19, item, capítulo 19, item 1, o médium em ação. É a introdução. Vamos começar pela introdução. E eu gosto de ir numerando os parágrafos, porque às vezes a gente tem alguma coisa para ver, então quem quiser vai numerando os parágrafos também aí, né? Introdução, primeiro parágrafo. Mas antes vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer ao Senhor todas as bênçãos que nós recebemos todos os dias, e são muitas, e são muitas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que os amigos espirituais nos ajudem aliviando aqui as nossas dorezinhas, para que a gente possa fazer o estudo um pouquinho mais de tranquilidade, né? Se Deus quiser, daqui a pouco está tudo, a dor já, passa já já. E também vamos pedir a Deus que abençoe os nossos irmãos que estão nesse momento passando por alguma dificuldade, alguma uma dor, né? Infelizmente, nós sabemos que tem muitos companheiros que estão passando por sérias dificuldades, se sacrificando, né? Essa guerra aí é um sacrifício só. Então, muitas famílias desamparadas, né? Muita gente doente, muita gente soterrada. É uma coisa terrível. Que Deus tenha piedade desses nossos irmãos que estão sofrendo muito também. E assim, envolvido por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, vamos pedir a Deus que nos dê a permissão para iniciarmos nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Então, como eu falei, nós estamos começando aqui no livro Diversidade dos Carismas, capítulo 19. 19. O médium em ação. Introdução. Vamos numerando os parágrafos, tá? Primeiro parágrafo. Para o médium, diz assim Hermínio de Miranda, em potencial, que sonha colher apenas rosas perfumadas, a carreira de médium atuante pode oferecer inesperados espinhos. Então, ele faz eh, uma nota aqui muito interessante, né? E ainda tem irmãos nossos que pensam, né, na mediunidade como um mar de rosas. Então, ele fala assim, né? Para o médium em potencial, que sonha colher apenas rosas, perfumadas, não é só rosas. Ele ainda diz que são rosas perfumadas. A carreira de médio atuante pode oferecer inesperados espelhos. Então, o médio tem que saber que não são apenas rosas que ele vai colher. De vez em quando, ele vai espetar o dedo em alguns espinhos. É sempre bonito e parece fácil fazer acrobacias de ginástica olímpica, tocar bem um estudo do piano, escrever um soneto perfeito. Para quem sabe,
É realmente fácil fazê-lo. Mas até conseguir que a coisa pareça fácil, são necessários esforço muito grande e uma dedicação incansável. Ele está falando que o trabalho mediúnico, quando você começa a trabalhar com a mediunidade, você vai encontrar, sim, alguns obstáculos, vai ter que superar, né, algumas dificuldades, vai ter os percalços, né, as decepções, os aborrecimentos, vai ter um monte de coisa. Então, quando você olha, a gente olha e vê assim, via o Chico, um Divaldo, né? Uma Ivone, todo mundo achava que a vida deles tinha sido fácil, mas para nenhum médium realmente dedicado, trabalhador, nada foi fácil. Quem conhece a vida do Chico, quem conhece a vida do Divaldo, quem conhece a vida da Ivone, sabe que não houve facilidade, não houve mar de rosas na vida deles. Então, até eles se tornarem os médios que se tornaram, né, com um mandato mediúnico, eles tiveram que se esforçar muito e se dedicar muito e fazerem uma coisa que a maioria de nós não gosta de fazer, é a renúncia. Então, a vida desses três médios que citamos aqui, Divaldo, Chico e Ivan Pereira, não foi o tal do mar de rosas, não. Houve muitos espinhos também. A mediunidade, vamos agora para o segundo parágrafo, né? Tem o seu aspecto fascinante, sua aura de mistério, encantamento, porque o médium é aquela estranha e curiosa pessoa que fala com os espíritos, da mesma forma que poeta, segundo Bilac, Oswaldo Olavo Bilac, que chamava, né, se eu não me engano, né, Beto, o príncipe dos poetas, não é? Não é isso? É em Beto. E Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, né? Então, segundo Bilac, é aquele que é capaz de ouvir e entender estrelas. Olha só. Então, a gente fica, né? Oh, meu Deus, queria tanto falar com os espíritos, né? E o Olavo Bilac, que era o poeta, chamado poeta, o príncipe dos poetas, ele dizia, Olavo Bilac, que ser poeta é aquele que é capaz de ouvir e entender estrelas. Olha que coisa bonita, né? Muitos se deixam embevecer de tal maneira por esse fascínio que colocam os médios em geral e o seu médio em particular na categoria dos semideuses, considerando os verdadeiros oráculos vivos aos quais deve-se recorrer em qualquer situação. Então, tem gente, né, que não consegue entender que o médium, até se tornar realmente aquele médium bem preparado, ele, sua muito, chora muito, sofre muito. Então, as pessoas têm a mania de quê? Colocar o médium no altar. Aí coloca ele lá no altar, né? E como ele diz aqui, né? É como um semideus, que é aquele que não erra nunca, é aquele que sabe a resposta para tudo, é aquele que você corre toda hora para pedir socorro. Não importa se ele está dormindo, 11 horas da noite, você pega o telefone. Ah, estava dormindo, desculpa. É que eu queria falar isso aquilo, entendeu? E ele tem que atender, porque se ele demonstrar insatisfação por você estar ligando, você já fica, nossa, mas que isso? Ele não é um médium, né? Então, aí ele diz aqui, considera-os como verdadeiros oráculos vivos, aos quais deve-se recorrer em qualquer situação. E o pior é que são muitos os médios
Aí é que está o problema. O pior é que são muitos os médiuns que se deixam enredar nessa atmosfera de adoração e se julgam mesmo seres à parte e acima de comum dos mortais. Então, tem médiuns que adoram ser bajulados. A verdade é essa. Tem médiuns que adoram ter aquele círculo à volta dele, né? Adorando, seguindo, rindo e aplaudindo tudo que ele faz. Tudo que ele faz. E coitado daquele que discordar. Os adoradores daquele médium vão cair de pedra, com pedra em cima daquele que discordar. Vão cair com pedra, pau em cima, né? Então, tem alguns que se deixam bajular, gostam da bajulação e acabam acreditando que realmente são especiais. Porque todo mundo está dizendo que eu sou especial. Quem sou eu para não concordar? E aí acaba se achando também a última Coca-Cola gelada do deserto. Não é para qualquer um, né? A verdade, aqui no terceiro parágrafo, diz o Hermínio, a verdade, porém, é que ao lado dos fascinados mediolatras, eu adorei esse termo que ele usou. Olha só, vamos até sublinhar, fascinados mediolatras. Ele criou um termo novo aqui, né? Quer dizer, adoradores de médiuns. Então, se você adora o médium e está sempre ali atrás dele, você é um mediolatras. E ele chama de fascinados. Não basta ser um mediolatra, é um fascinado. Fascinados mediólatras, não é mediolatras, não, é mediólatras, tem um acento agudo no O aqui. Fascinados mediólatras são os adoradores de médios. Há uma assistência tão grande ou maior para a qual o médio está sempre em julgamento. Tudo que ele faz ou diz, todas as informações que veicula são pesadas, medidas, comparadas, esmiuçadas. Então, tudo que ele fala tem aquela turma que fascina e tem a turma que fica ali, observando, para ver se dá uma escorregada para, ó, cair em cima, né? Então, tem essas duas coisas. Tem o grupo que baba, que fica ali, ó, e tem o grupo que fica com a faca e o garfo na mão, esperando ele dar uma escorregada para cortar o indivíduo. Os espíritos responsáveis são os primeiros a recomendar que a produção mediúnica venha de onde vier, seja qual for o médium, deve ser sempre examinada com atenção e criticada para que os desajustados não se valham da mediunidade para contrabandear conceitos falsos e meias-verdades. Vamos sublinhar isso, que é muito importante. Os espíritos responsáveis, quer dizer, os bons espíritos, são os primeiros a recomendar que a produção mediúnica venha de onde vier. Não importa o médium que trouxe a mensagem. Seja qual for o médium, deve ser sempre examinada com atenção e criticada. Criticada quer dizer analisada com profundidade, para que os desajustados não se valham da mediunidade para contrabandear conceitos falsos e meia-verdade. Porque tem sempre aquele, né? Quem é que mandou a mensagem? Foi fulano de tal. Então, passa adiante. Porque não é pelo conteúdo que analisam a mensagem, é pelo nome do médium que assinou, é pelo espírito que assinou. Quem é que assinou? Ah, foi Castro Alves. Então, esse médium manda para frente, ao invés de analisar, né?
o que ele escreveu ali. Mas tudo isso tem de ser feito com o apoio da lógica, essa análise, no conhecimento das questões envolvidas e no bom senso. Então, quando você vai fazer uma análise, uma crítica num texto, você tem que ter o apoio da lógica, conhecimento doutrinário e bom senso. É importante. Tanto se perde com elogios o médio promissor, que às vezes é até um bom médio que está começando o trabalho. É igual jogador de futebol. Você vê um jogador saindo da base. Aí você olha, né? Aquele jogador e diz assim: nossa, esse promete. Esse vai se tornar um grande atleta, um grande jogador. Mas os admiradores de plantão já começam a colocar o jogador no altar, a endeusar, já dizer: nossa, esse é o novo Maradona, esse é o novo Pelé, esse é o novo Rivelino, e vai por aí. E aí o jovem, ele acredita mesmo, ele acredita. E aí começa a vaidade, começa a se considerar tchan, 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 entendeu? Daqui a pouco. E aí ele para de treinar, né? De agir com responsabilidade, de se empenhar, porque ele se acha, está todo mundo dizendo, a mídia está falando. E ele começa, ó, daqui a pouco, quando você vai ver, ele começa a cair tecnicamente, cair, 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 e acaba se perdendo. Quantos jovens jogadores promissores se perderam na carreira? Porque, além da idolatria, né, dos outros, ele se perde também na vida. Aí começa a frequentar lugares que não deveria frequentar. Aí vem as noitadas, né? Aí começa a se desgastar, porque passa noites e noites na farra, bebendo. Aí começa a faltar os treinos, ou chega atrasado, não se prepara, porque bebeu muito, ficou até tarde dançando. E aí começam a aparecer outras coisas, que muitos jogadores já falaram, que são as drogas, as facilitações. Se perde um atleta que poderia vir a ser um grande atleta. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Tanto se perde com elogios o médio promissor, como aquele no qual se sufoca a mediunidade nascente pelo rigor exagerado da crítica injusta. Então, você pode ter aquele médio que se perde porque ele acreditou que ele era tudo aquilo, ou aquele que é tão excessivamente cobrado, criticado, exigem tanto dele que ele até larga para lá. Ah, eu não quero mais esse negócio, não. Ih, todo mundo em cima de mim, não me dão espaço. E aí, às vezes, a pessoa abandona, né? Abandona o trabalho. Ninguém deve, continuando aqui agora, a gente vai para o quinto parágrafo, né? Que esse que nós estudamos foi o quarto. Quinto parágrafo. Ninguém deve eleger. Esse parágrafo aqui, o quinto parágrafo é muito importante, gente. Ninguém deve eleger nenhum médium como uma espécie de guru, como uma espécie de guru, cujas palavras e informações são aceitas sumariamente, sem qualquer exame, análise ou meditação. Eu diria aqui, eu iria até mais à frente um pouquinho. Seria o seguinte: ninguém deve eleger nenhum médium, como também nenhum espírito, nenhum espírito, como uma espécie de guru.
cujas palavras e informações são aceitas sumariamente. Porque tem algumas casas espíritas que tem aquele orientador espiritual, né? E aí, dependendo da casa espírita, alguns espíritos podem aparecer. E ele vai jogar alguma informação ali. Vai usar. Então, se de repente uma casa espírita se formando, e aí tem o grupo mediúnico, chega o espírito e começa a falar algumas coisinhas, principalmente elogiar a equipe. Sabe, aquele elogio. Denise, você é sensacional. Já percebi que você é uma mediunidade espetacular. Joy, não sei não, mas você poderá ser grande. E por aí vai. Cuidado. Porque aí as pessoas ficam assim, nossa, até que fim alguém reconheceu a minha capacidade. E aí você começa o quê? Adorar aquele espírito. Quase diz santo tanto. São João, quase falo, bota a palavra santo na frente. Então você começa, né, idolatrar aquele espírito. E aí, a partir daí, tudo que ele falar, você começa a aceitar sem questionar. Ele pode falar as maiores abobrinhas, mas veio do fulano de tal. Deixa passar. Então, ele aqui está falando do médium, mas eu estou lembrando também de alguns espíritos, de alguns espíritos, né? Então, ele diz aqui, ninguém deve eleger nenhum médium como uma espécie de guru, cujas palavras e informações são aceitas sumariamente, sem qualquer exame, análise ou meditação. Muitas pessoas, infelizmente, agem assim. E quando se põe em dúvida algum item da comunicação, retrucam logo. Não, não, está tudo certo. Imagine, essa comunicação veio por intermédio de fulano. Então, quando você olha e diz assim, não, me desculpe, mas... E eu não posso concordar com isso. Como? Como não concordar? Você sabe quem é o médium que trouxe essa comunicação? Pelo amor de Deus! Entendeu? E ainda usa os termos para intimidar aquele que está questionando. Aí ele diz, aí no sexto parágrafo, né? Embora muito citado, Kardec parece ser escassamente quer dizer, muito pouco conhecido em certas instituições. Ele está dizendo que tem algumas instituições espíritas que, se você falar assim, o nome Allan Kardec, vai dizer, Allan Kardec. Eu conheci um. Um que era jogador do Fluminense, porque tinha um jogador do Fluminense, se eu não me engano, que chamava Allan Kardec. Oi? Foi do Vasco, né? Do Vasco. Que chamava Allan Kardec. Tinha um jogador chamado Allan Kardec. Aí a pessoa vai dizer assim, Allan Kardec? Ah, o jogador do Vasco? E ele também frequenta essa casa espírita aqui? Não sabia, não sabia. Eu não sabia. Então, né? Apesar de muita gente falar o nome Allan Kardec, ele diz assim, parece ser escassamente conhecido em certas instituições, onde recomendações e advertências das obras básicas são desconhecidas. Desconhecida, mas também, né? Ele foi codificar 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese. 5 obras. Não dava para ser só duasinha, não. Querem que eu estude 5 obras desse homem? E ainda tem aquela revista espírita, que vai lá de 1800. Eu tenho até a minha aqui, ó. Vai de 1858 a 1869. A data dá licença, gente.
Dá licença, gente. Ainda tem outros, né? Livro Obsessão, né? Que é até publicado pelo CELD. Ah, tem certeza? Mas tem uns romances tão mais interessantes aí, né? Poxa, a neta do vizir, né? A dama não sei das quantas. Não dá para estudar doutrina por esses romances, não? Tem gente que pensa assim. Eu me lembro, não é crítica, não, é só observação. Durante muitos anos eu fui responsável pela biblioteca do CEOI, né? Vocês sabem disso. Então as pessoas às vezes chegavam lá, ah, Rose, tem um livro espírita bom aí? Eu dizia, tem aqui essas obras de Emmanuel, né? Tem aqui as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Então, você, eu estou querendo saber do bom romance. Não tem aí um bom romance? Eu até li alguns lá no passado, né? Mas daqui a pouco eu enjoei, né? Desses, eu comecei lendo, na verdade, li romances do Conde Rochester, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer, porque ele teve duas médiums. Uma era uma médium russa. Os livros dessa médium russa eram fantásticos. Depois, passado muitos anos, ele morreu, ela morreu, né? E aí veio uma outra médium aí, foi festa, né? Inclusive, tem um que eu recomendo, que é dessa médium russa, A Lenda do Montinhoso, foi o primeiro romance espírita que eu li. Do Conde Rochester, a médium russa era Vera não sei o quê. A Lenda do Montinhoso. Nossa, história fantástica. Tem também A Vingança do Judeu, ótimo livro romance para quem gosta, né? Aí eu dizia, chegar para a pessoa e dizer assim, eu não vou recomendar um livro do Rochester, Uma Vingança Judeu agora. Aí eu dizia assim, ó, faz o seguinte, tem uns livros aqui de Emmanuel, muito bons. Paulo Estevão, Há 2000 anos, Ave Cristo, que eu adoro, há 50 anos depois. Pode pegar, são ótimos, né? São livros maravilhosos, né? Não, eu queria um outro. Aí eu disse assim, um outro de quê? "Ah, porque tem uma médium aí. Uma médium? Mas que médium? Aí dizia o nome dela. Não vou dizer. Aí eu dizia, sei, sei, sei. Eu quero os livros dela, porque eu já li os dois, são, nossa, olha! Está tudo bem, está ali, pode pegar. Então, muita gente chegava na casa espírita, ia para a biblioteca, a primeira coisa que fazia era pedir romances. Eu quero aqueles romances danados de bom, assim, dizer assim, tá? Aquele que tem aquelas coisas, aqueles fatos bem, né? Eu dizia, entendeu? Então tem gente que é isso que eles gostam. E só querem ler esse tipo de coisa. Então, o que ele está dizendo aqui? Essas pessoas, tá, conhecem muito pouco da codificação. Então, ele diz aqui, onde recomendações e advertências das obras básicas são desconhecidas ou simplesmente ignoradas. Quer dizer, a pessoa já até leu aquilo, mas ignora. Mesmo por aqueles que dizem estudar sistematicamente os livros fundamentais da codificação. Então, ele está dizendo que tem pessoas que estudar, que dizem estudar sistematicamente os livros da codificação. E essas pessoas, muitas vezes, ignoram ou fingem ignorar, né? O que Kardec está dando orientação. Simplesmente. Quando também, ou quando não, ignoram até as
os ensinos mais básicos do Evangelho de Jesus. Às vezes, os mais básicos do Evangelho de Jesus, que todo mundo já ouviu, a pessoa finge ignorar. Aí ele continua aqui. Ele vai continuar aqui, dizendo assim: e convictos, todos estão de se manterem sempre fiéis a esses ensinamentos. Então, ignoram, fingem ignorar, mas dizem por aí, ficam falando que são fiéis a esses ensinamentos. 7º parágrafo. Tenho dito a respeito algumas experiências pessoais. Agora o Hermínio vai contar experiências dele. Falam-me alguns do entusiasmo com que leram o livro Diálogo com as Sombras, que é o livro escrito por ele, Hermínio, e declaram com a maior convicção que no grupo que dirige ou de que participam são aplicados os mesmos preceitos que procurei resumir na referida obra. Se a conversa se prolonga um pouco, mas acabam percebendo que não é bem isso. Ao contrário, há desvios bastante significativos em práticas formalmente condenadas. Então, as pessoas dizem: olha, estudamos aqui o diálogo com as sombras, estamos seguindo tudo que você colocou lá do diálogo com as sombras, está em acordo com Kardec. Aí ele vai conversando mais, e ele percebe o quê? Que não é bem assim. Ao contrário, há desvios bastante significativos em práticas formalmente condenadas. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Diálogo com as Sombras, do Hermínio de Miranda. E esse livro aqui, nos Bastidores da Obsessão, na parte inicial, você tem, até começar a história da família Soares, você tem 3 capítulos. Um chama-se Exórdio, outro se chama Prolegômenos, e o outro se chama Examinando a Obsessão. Exórdio quer dizer início de um discurso. Prolegômenos, texto introdutório que contém os princípios básicos para o estudo de um assunto. E o terceiro, a terceira seriam 3 introduções. A outra, examinando a obsessão. Se você ler esses 3 itens, exórdio, prolegômenos, examinando a obsessão, antes de começar a história da família Soares, é um banho de doutrina espírita, falando sobre obsessão, livro dos médiuns. E aí você pega o diálogo com as sombras, a mesma coisa. É um conhecimento que o Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta nesses 3 itens iniciados do livro Bastidores da Obsessão, e o Hermínio Miranda, no Diálogo com as Sombras, olha, difícil achar igual. Aí você vai, para completar tudo isso, no Invisível do Leon Denis, e o Problema do Ser e do Destino, também do Leon Denis. Fechou ali, você tem. E tem muito mais coisa boa, né? Tem do Carlos Campetti, da Vera Campetti, Trabalho Mediúnico, né? Que também, ó, essa obra aqui, ó, maravilhosa para desafios e possibilidades. Tem esse outro aqui também, ó, muito bom. A complexidade da prática mediúnica, do Valdeir Bezerra de Almeida. E tem as obras de Ivone do Amaral Pereira, né? Devassando Invisível, Memória Suicida, Recordações da Mediunidade. Então, não tem como errar. Mas o que ele está falando aqui, né? Tem gente que diz que estudou tudo isso. E aí você começa a conversar com a pessoa
E aí você percebe, como ele diz, se a conversa se prolonga um pouco mais, acabam percebendo que não é bem isso. Ao contrário, há desvios bastante significativos em práticas formalmente condenáveis. Não creio que tais companheiros sejam insinceros com tudo. Estão honestamente convencidos de que seguem sempre as melhores normas recomendadas pela doutrina, mas continuam impávidos com as suas práticas pessoais, como que ritualísticas. Aí vem o negócio, né? Vamos todo mundo botar uma roupinha, vamos lá. Trabalho da Casa Mediúnica, vamos uniformizar. Todo mundo botando um jalequinho branquinho, rosinha clara, azul clarinho, né? Jalequinho, com nomezinho aqui, né? Gravado aqui, ficar aquilo bonitinho. Entendeu? São coisinhas que começam, ó, por aí, né? Então, ele está dizendo, com as suas práticas pessoais, como que ritualísticas, seus modismos. Vamos botar uma caminha. Sabe aquela caminha que tem nas clínicas? No, a caminha, nem tanto na área na mesa mediúnica, na sala de tratamento. Sala de tratamento, porque tem outra, né? Que o pessoal adora chamar de. Como é que chama mesmo? O trabalho. O pessoal chama de trabalho, às vezes, tratamento médico espiritual, né? Um negócio assim, que tem um nome. Agora me fugiu o nome. Como é que era o nome que dava o tratamento de terça-feira no COI? Tratamento espiritual. Tratamento espiritual. Mas tem gente que fala de tratamento médico. Tem uns que falam tratamento de cura. Isso, é isso aí que eu queria. Tratamento de cura. Aí você convida o companheiro. Olha, na minha casa espírita tem um tratamento de cura. Você quer ir lá? Opa, como é que é o nome? É tratamento de quê? De cura? Mas já tô lá. Abre a porta que horas? 5 horas da tarde. Eu chego às 3, que eu fico pensando, cura, vai ter fila. Aí eu vou para lá, né? Por tratamento de cura. Fico 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E nada. Me chamaram para tratamento de cura. Eu chego com dor e saio com dor. Faço os exames, está lá o meu problema. Esse tratamento de cura não funciona. Você colocou um nome que está prometendo algo que você não sabe se a pessoa tem merecimento para receber. Talvez a cura do sujeito seja continuar mancando da perna e sentindo dor na coluna. Esse seja o tratamento. Porque vai que, né, Verinha? A gente que é colunável, vai que tira o problema da coluna da gente. Olha a gente dando salto triplo por aí. Não é verdade? Então, deixa doer a coluna, porque deu muito salto triplo. Muito salto triplo. Arrebentou com a coluna. Agora, entendeu? Toma um remedinho, diminui, mas não tira a dor toda, não. Porque se tirar, começa as piruetas. Entendeu? Deixa ali. Então, você não pode botar tratamento de cura, tratamento espiritual. Tratou do espírito? O espírito ficou legal? Ficou. O corpo ainda está bombardeado? Não tem problema. O importante é o espírito, tratamento espiritual. É igual reunião para os assistidos. Vai bombar a casa. Não vai ter espaço dentro da casa. Reunião para assistidos, quem não é assistido?
Me diga o nome de um que não é assistido. Então, você não pode usar esse nome. Reunião para os assistidos. Normalmente, quem trabalha na casa é mais assistido do que quem vem para a reunião. Quem trabalha na casa está devendo mais do que o que está chegando. Então, não vamos usar esse nome. Entendeu? Vamos observar certas coisas. Então, ele diz aqui, são pessoas que, às vezes, né, continuam ali, impávidos, com as suas práticas pessoais, como que ritualísticas, seus modismos, sua maneira de considerar ou desconsiderar os médios, e tudo como se não houvesse uma só palavra escrita acerca daquilo que estão fazendo. Então, a pessoa começa a inventar coisas para botar nas suas atividades ali, né? Em algumas oportunidades, vamos lá para o 8º parágrafo, em algumas oportunidades, nas quais ofereci críticas, solicitadas umas, não solicitadas outras, não posso dizer que tenha sido compreendido e acatado. Pelo contrário, vi-me em choque com inesperadas resistências da parte de dirigentes e responsáveis pelo trabalho. Além de frustrante, a experiência me trouxe certa perplexidade, pois é sempre fácil identificar desvios doutrinários e perceber que o grupo está sendo envolvido por espíritos ardilosos, interessados na enxertia, quer dizer, na introdução de doutrinas exóticas ou práticas perfeitamente dispensáveis, quando não francamente perniciosas. Isto ocorre, 9º parágrafo, isto ocorre sempre que o médium passa a condição de guru. E somente o que vem atrás dele merece fé e deve ser posto em prática. A partir de certo ponto, começam a chegar ordens do alto. Eu tenho trauma com essa história. Não, essa mensagem veio do alto. Essa recomendação veio do alto. Aí você analisa a recomendação, aí você diz. Você diz assim, dava vontade de dizer. Aonde está escrito isso? Porque eu nunca li nada desse tipo. Mas ele ainda botou aqui entre aspas. Começam a chegar ordens do alto para fazer isto ou deixar de fazer aquilo. Às vezes, até para não se aborrecer, e também para não ser chamado de inconveniente, a gente até deixava passar algumas coisinhas. Entendeu? Porque senão a pessoa vai dizer assim: nossa, mas você critica tudo. Então você até deixa passar algumas coisinhas. Mas tem coisinhas e coisinhas. Tem umas que não dá para deixar passar. Foi o que ele falou aqui, né? Às vezes pediam a ele, né, que desse alguma opinião. E ele dava. Outra vez não pediam, mas ele dava também. E aí tinha aborrecimento, né? Então, aqui, ó, a partir de certo ponto, começam a chegar ordens do alto, ele botou entre aspas, para fazer isso ou deixar de fazer aquilo. E começam a ocorrer sessões reservadas. Gente, quando eu li isso, eu comecei a me lembrar de tanta coisa. Sessões reservadas, entre aspas. Só para os poucos iniciados, os escolhidos, de confiança, nas quais são tratadas questões e aspectos tidos por secretos. Há médios e seus admiradores que gostam de manter os fenômenos envoltos numa aura de mistério e de magia. A essa altura, já não há dúvidas. O grupo está vamos sublinhar isso? O grupo está sobre o controle de espíritos interessados na demolição de um trabalho que até então possa ter sido construtivo
embora modesto. A responsabilidade nesses casos, mais comuns do que se poderia supor, é dos médiuns, claro, mas também dos que os cercam, os admiradores, e que se deixam fascinar, quase sempre, a troco de alguns elogios bem colocados, que acariciam vaidades ainda muito ativas. É fácil, a partir daí, né? É fácil, a partir daí, organizar um grupinho de elite à parte, perante o qual os espíritos manifestantes se identificam com nomes imponentes que, sob motivo algum, devem ser revelados aos demais, a fim de ficarem mais à vontade. Então, ó, aquela coisa, tudo que acontece nessa reunião secreta, reservada, ninguém pode comentar lá fora. Entendeu? Porque isso aqui é para nós. E esse povo lá de fora é um povo mais fraquinho. Ah, então, aqui é conosco. Então, os nomes dos espíritos que se manifestam aqui, ó, fica reservado para nós. Aí ele diz aqui, né? Médios ambiciosos acabam encontrando espíritos semelhantes, né? Médios ambiciosos acabam encontrando espíritos semelhantes. Os afins não se encontram e se entendem muito bem, em prejuízo certo de todos, inclusive daqueles que parecem excessivamente vigilantes em relação ao trabalho alheio, mas pouco atentos ao próprio, desde que este lhes proporcione a cota desejada de prestígio e satisfação pessoal. Muito bom, né, gente? Agora a gente vai para o 10º parágrafo, que é pequenininho. Em situações como essa, o crítico é inapelavelmente rejeitado, apedrejado, empurrado para fora, quando não considerado pobre e obsidiado. 11º parágrafo. Buscar apoio em Kardec para tais atitudes é pura perda de tempo, pois não há mesmo. Quando em dúvida sobre qualquer aspecto de maior relevo, o codificador não hesitou em consultar diferentes espíritos através de diferentes médiuns, às vezes mais de 10 médiuns. Quando ele tinha dúvida de alguma questão, ele mandava aquela pergunta para vários médiuns e recolhia as respostas depois e analisava. Ele questiona os espíritos, pelo que dizem, sejam eles quais forem. Inclusive, até às vezes, ó, eles davam um puxãozinho de orelha dele, não davam? Mas nós já não respondemos isso para você. Aí, ou então diziam, a resposta que você está querendo não é bem por aí, não. Você está fazendo jogo de palavras para poder ver se consegue alguma coisa. Não é? Às vezes ele insistia tanto que eles davam um pitaco em Kardec. E ele nem se abalava, continuava perguntando. Aí ele diz aqui, né? Ele questiona os espíritos pelo que lhe dizem, sejam eles quais forem. Confessa, por exemplo, e olha só o que Kardec confessa, que somente aceitou a ideia da reencarnação após muita relutância, até porque ele era de uma família, se eu não me engano, a família de Kardec era protestante, se eu não me engano. Então, ele foi muita relutância dele até aceitar a ideia da reencarnação. E por que ele acabou aceitando? Porque acabou convicto de que era uma realidade insofismável, lógica e necessária ao entendimento dos problemas básicos do espírito. Então, não foi da primeira vez que ele assistiu àquela reunião, que ele recebeu a mensagem dos espíritos, que ele passou a acreditar na reencarnação, não. Foi depois de muita análise, meditação, reflexão.
Lembramos neste livro a sua divergência com os espíritos quanto ao fenômeno de escrita direta. Ele teve uma divergênciazinha, que, no seu entender, era uma realidade intelectual de mediunidade, mas que os espíritos insistiram em classificar como fenômeno de efeito físico. Então, Kardec vai ter um momento que ele vai considerar o fenômeno de escrita direta, que para ele era uma realidade intelectual de mediunidade. Para ele, é escrita direta. Ele chega a falar, e ele vai interrogar os espíritos muitas vezes sobre isso, que para ele o fenômeno de escrita direta era uma realidade intelectual de mediunidade, mas os espíritos insistiram em classificar como fenômeno de efeito físico. E ele dizia: não, é um fenômeno mediúnico, um fenômeno intelectual mediúnico. E eles diziam: não, é de efeitos físicos. Então, baseado no que ele estudou, ele achava que era um fenômeno intelectual, fenômeno de mediunidade. E eles diziam que não. E ele vai ficar questionando, vai debater com os espíritos sobre isso. E eles vão insistir. É um fenômeno de efeitos físicos. Para ver como ele não era uma Maria, vai com as outras, né? Ele tinha muito conhecimento, era um homem muito inteligente, né? Vamos para o 12º parágrafo. Quer isso dizer que ele desconfiava de seus médiuns? Porque ele fez essa pergunta para vários médiuns. E a resposta dos espíritos que vieram desses médiuns contradiziam a opinião dele. Aí a pessoa vai dizer: ele perguntou várias vezes porque ele desconfiava dos médiuns que o atendiam, ou dos espíritos que o orientavam na elaboração da doutrina. Por isso que ele perguntou muita gente, porque ele desconfiava dos médiuns, dos espíritos. E aí o Hermínio disse: não e não, não é porque ele desconfiava. Quanto aos médiuns, se jamais fez questão alguma de promovê-los, e não fez. Se eu não me engano, Kardec só mencionou médiuns que trabalhavam com ele na Sociedade Parisiense de Estudos do Espírito, um nome de uns 4 ou 5, em toda a comunicação, toda Pentateuco. Foram poucos os médiuns que Kardec citou nomes. Poucos. Ele sempre dizia assim: a mensagem vem pelo médium, né? O médium tal. Pouquíssimas vezes você vai ver Kardec falando o nome de médium. Então, eles aqui. Quanto aos médiuns, se jamais. Então, quem é esse? Kardec. O Hermínio está dizendo que Kardec jamais fez questão alguma de promovê-los ou dar-lhes destaque especial. Nunca o que se saiba. Os submeteu a pressões e vexames. Aí eu me lembrei de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tinha muitos escribas que trabalhavam com ele, mas ele nunca citou o nome deles. Só teve um escriba, que, se eu não me engano, é o que está escrevendo a carta aos Hebreus, que ele introduz assim: eu, Tércio, que estou escrevendo esta carta. Aí o Paulo deixou passar. Porque esse escriba, ele citou o nome dele. Eu, Tércio, estou escrevendo essa carta. Eu acho que Paulo deve ter achado tão engraçado que deixou passar. Porque várias as cartas eram escritas por escribas. Paulo ditava e os escribas escreviam. Porque chegou um certo momento, ele tinha dor nas mãos, ele tinha reumatismo, tinha vários problemas. Então, essas pessoas tinham uma prática danada para escrever. Então, ele ditava, eles escreviam. Mas ele não ditava o nome dos escribas. Só esse que se auto-intitulou. O único escriba que a gente conhece, além do Tércio, foi Lucas. Lucas, que era o médico particular de Paulo, e amigo particular. E ele vai escrever algumas cartas para Paulo, entendeu? Porque Paulo tinha plena confiança, afinal, era um grego
com um grande conhecimento de filosofia e tudo mais, né? Então, ele, inclusive, Atos dos Apóstolos, né? E outras. Então, o Lucas também vai ser um dos escribas de Paulo. Então, ele diz aqui, né, que Kardec nunca fez questão de chamar atenção para nenhum dos médios ou submeteu esses médios a pressões e vexames. Só se sabe quais médios colaboraram na codificação após uma pesquisa atenta e demorada. E, mesmo assim, lá na Revista Espírita. Na Revista Espírita e em Obras Póstumas, que tem assim, mensagem de tal, 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 médium, senhorita Bodin, senhorita tal, senhor tal, entendeu? Aí ele diz aqui, apenas em obras póstumas, que reúne documentos não destinados, em princípio, à publicação, que Kardec não publicou, foram os amigos de Kardec que publicaram depois que ele morreu, aparecem algumas identificações. Senhora e senhorita Bodin, senhorita Jaffer, senhor Rustem, Aline, etc. E também na Revista Espírita. Mas parecem, contudo, anotações para uso dele. Depois, quando o pessoal pegou e publicou, colocou tudo para seu uso, mesmo porque as mensagens reunidas naquele livro, Obras Póstumas, são quase todas de caráter pessoal. Eram anotações, da maioria delas, no Obras Póstumas, a maioria são anotações pessoais dele, tá? Por cuidarem, basicamente, de seus diálogos com o espírito de verdade. Tem muitas publicações, artigos, que é conversa dele com o espírito de verdade, através do médium, né? E outros mentores da doutrina. Acho que vale a pena ver isso de perto, dado que a informação é importante no contexto sobre o qual estamos conversando. Semana que vem, dia 16, vamos até. Dia 16, não, desculpe. Dia 19, né? 19 de. Dia 11, hoje é 5. Nossa, eu já estou correndo, hein? É dia 12, desculpe. Item 2, bota aí. 12/3/26. Dia 12/3/26. Vai ser o 2, uma lição de Kardec. Esse item 2 que a gente vai estudar no dia 12, que é quinta-feira que vem, a gente vai entrar em contato um pouco com esse tipo de coisa que Kardec, né? Essas dúvidas, essas não concordâncias dele com algumas coisas. E é muito interessante para a gente ver como ele, Kardec, não se intimidava. Ah, porque o espírito de Hahnemann é o espírito de fulano de tal. Não. Se ele tinha um ponto de vista dele, ele colocava ali. Também não quer dizer que ele era irredutível, não. Se aquele espírito conseguisse mostrar para ele que a opinião dele não estava em acordo, ele mudava de ideia. Mas ele tinha que ter ali aquela certeza, aquela prova incontestável. Então, na próxima aula, a gente vai ver isso. E é muito interessante mesmo. A gente vai usar o livro dos médios, vai usar. Quem tiver obras póstumas, já deixa obras póstumas aí perto desse livro aqui, Diversidade dos Carisma, que a gente vai usar da semana que vem, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que nós estudamos aqui? Foram 12 parágrafos, desculpe, 12 não, 13 parágrafos desse item 1. Terminou no 13º parágrafo. Acho que vale a pena ver isso de perto, dado que a informação é importante no contexto sobre o qual estamos conversando. Alberto, Denise, Verinha, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vamos lá, gente. Não é para ser um monólogo Então, nosso. a obra de Kardec, Rose, para mim é a base de tudo, né? Tudo que a gente quer tá ali. Exatamente. O resto é complemento. Exato. São as obras subsidiárias, né? Que a gente chama. As Isso. subsidiárias de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo, Chico,
obras subsidiárias. A base realmente é Kardec. É Kardec. E as outras obras vão complementando, né? Vão dando escopo, vão amarrando, né? Aí, Denise, Alberto, tem mais alguma coisa aí, gente? Gente, vocês não podem fazer o estudo assim, só eu falando. É, Não, esse estudo diz muito a importância do médium no estudo, né? Tem que estudar, né? tem que estudar. Tem que estudar. Muito importante. Tem que Kardec estudar sempre. Kardec É. falou, estudar, trocar, né, para a gente A, crescer. impor- a importância do médico também ter humildade. Ah, já estudou há 20 anos. Não, já estudei há 20 anos. Você tem que estar sempre praticando, estudando, sempre. Não, às vezes não concordando, mas você tem essa abertura, né, dentro de você. Eu vejo assim, para que Exatamente, você abra abra a sua mente, né? Porque quando você já estudou 5 anos atrás, hoje você já vê diferente. exatamente. Eu tinha uma dúvida numa obra que a Marlene Nobre escreveu, eu gosto demais da Marlene Nobre, ela é uma profunda estudiosa da doutrina. E eu tinha uma dúvida, porque ela escreve um livro, e até um livro que fala da experiência de quase morte, né? Um livro muito bom. Mas nesse livro ela fazia uma afirmação. E no meu livro, isso já tem muitos anos, eu botei um ponto de interrogação no que ela falou, porque eu não concordava. Fui estudar, 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 estudar. E dentro daquilo que eu estudava, eu só reforçava a minha opinião. Lia as obras dela, mas sempre com aquele senão. Há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu estava fazendo um estudo, por coincidência, daquele tema. E aí eu comecei a ler e me lembrei dela. Me lembrei, peguei o livro dela, li aquele trecho, e aí eu entendi. Eu estava interpretando de uma maneira muito radical o que ela tinha escrito. E eu percebi que ela estava certa. Eu é que não tinha conseguido alcançar o pensamento dela, o que ela estava dizendo. Eu estava muito radical dentro daquilo e não consegui perceber que o que ela estava falando dava para eu ampliar. Eu levei quase 10, olha, mais de 10 anos. Aí, de repente, eu fui estudar um outro livro que tratava do tema. Eu me lembrei. Fui lá, peguei o livro dela e li. Quando eu li o livro dela, aquele trecho, eu falei: caramba, ela não está dizendo algo contrário ao que eu penso. Ela está dizendo a mesma coisa que eu penso. Ela está dizendo, porque eu estava presa ali, Kardec, Kardec, Kardec. Ela está dizendo o que Kardec falou. Só que ela está dando uma ampliação maior para aquele negócio. Então, foram mais de 10 anos. E se eu paro de estudar? Eu não ia compreender o pensamento dela. Ia ficar achando que ela errou. Porque o que ela estava dizendo estava indo de contra com o que o Kardec falou, no meu entender, naquela época. Mas só mais de 10 anos depois que eu compreendi. Ela não estava indo de contra o Kardec. Ela estava só ampliando o que Kardec falou. Então, daí a importância de estudar. Isso acontece sempre quando a gente estuda Livro dos Espíritos e o Evangelho de Jesus. Ontem, no estudo do Sermão do Monte, nós vimos isso.
quando falamos do ódio. O Alberto estava aqui chorando com a gente, né? É a Inês, a Márcia, Eu, Eloá, né? Ana não estava, Eu não. também. A Dulcineia, né? A Denise, eu não sei se ela lembra. Então, quando nós fizemos estudo de ontem, falando sobre o ódio, nós vimos, né, que há uma outra forma da gente encarar, Outra forma, isso. que vai mudar totalmente, pelo menos para mim, a forma como a gente encara o É. adversário, o inimigo. Há Com quanto tempo a gente ouve com falar outro então? olhar, né, Rose? Com Outro outro olhar, olhar. exatamente. É o olhar de Jesus. Era o olhar de Jesus. Quanto tempo a gente levou para cair a ficha? E foi no estudo de ontem. Quantas vezes a gente já não leu aquele texto, o ódio do Evangelho? Inúmeras vezes. Quantas vezes a gente já não leu aquela lição do Pão Nosso que nós lemos ontem? Se eu não me engano, 137. Foi até a Joana que indicou para a gente. Quantas vezes? Inúmeras vezes. Mas ontem, durante o estudo, que caiu a ficha. Eu também vejo os esclarecimentos daquilo que eu conhecia e aquilo que eu. O outro aspecto que eu não. Que eu desconhecia totalmente. E a minha cabeça nunca chegava lá. Muita coisa eu não sabia nem explicar, para ser sincera. E agora eu consigo. É por causa do estudo. Exatamente. É a continuidade dos estudos que nos É. fazem, né, ir tirando a teia, né, ou Dá a essa venda. abertura, né, E Rose? Dá essa abertura. conforme a gente vai crescendo nos estudos, vai ampliando os estudos, o entendimento vai chegando, Vai chegando. vai chegando. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? É. Semana que Eu vem, queria estudar mais a Gênese e o céu e o inferno, que a eu gente ainda vai nem voltar. peguei. É que nós já estudamos uma vez, mas nós Eu vamos nem voltar. peguei dele ainda. Nós vamos voltar. Está precisando de trabalhador na casa. Só, só Está pinceladas, né? faltando trabalhador para abrir o estudo da Gênesis. Então, gente, dia 12, item 2, tá? Desse capítulo 19, que é muito bom mesmo. Eu não tenho esse livro ainda. Então, vamos agradecer a Deus, né? Vamos agradecer a Jesus por tudo isso que a gente tem recebido. Verinha, faz a nossa prece de encerramento. Antes de encerrar, quero lembrar a todos que domingo, dia 8, 3h30 da tarde, 15h30, vai acontecer o nosso terceiro seminário espírita Ivone do Amaral Pereira. O tema é a obsessão e suas manifestações. Já mandei para vocês o cartaz, já mandei o link, porque o link é o mesmo. Compartilhem. Quem vai fazer para a gente é uma grande estudiosa da doutrina e do tema mediunidade, Ana Valéria Ventura, tá? Da nossa companheira. Estou convidando a todos para estarem conosco domingo, dia 8, 3h30 da tarde. Vocês já têm o link, já tem o cartazinho. Verinha, faz a nossa prece aí, por favor. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, pela oportunidade do estudo, de ampliar nossas mentes, nosso conhecimento, a oportunidade de chegarmos mais perto dos ensinamentos do Mestre Jesus. Abençoa, Senhor, este grupo de estudos, para que possamos estar sempre reunidos em Teu nome e no nome de todos os espíritos que orientam todos esses nossos estudos, para que possamos adquirir conhecimentos e nos instruir cada vez mais, como foi a orientação do nosso amigo. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Então, um beijo aí no coração de todos. Daqui a pouco eu te retorno. Beijo, boa No tarde, estudo boa do tarde. livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, não é? Nós estamos concluindo o capítulo 19, né? Do livro da Amélia Rodrigues. Daqui a pouco a gente volta. Um beijo aí no coração de todos. Eloá, Ana, Inês, Joy,
Dulcineia, Verinha, Alberto, Denise. Daqui a pouco a gente está de volta.